Graça e paz, amados, como é maravilhoso nós entender como Deus vê as coisas. E a gente tem uma visão humana e essa visão pode ser distorcida. Quando Jesus entra na nossa vida, ele ilumina os nossos olhos. Jesus então foi batizado em Mateus 3, Mateus 4, ele recebe já a provação, né? Satanás, o próprio diabo, veio provar, tentar Jesus. Então ele tenta Jesus, provando se Jesus era filho de Deus realmente ou não. E Jesus diz que ele não vivia só de pão, mas o que dirigia era a palavra de Deus. E quando o diabo levou ele ao pináculo do templo, mandou que Jesus se atirasse para tentar, né, para pôr à prova, né, o poder do Senhor, Jesus respondeu, né, que um filho não tenta a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. E a terceira tentação, a gente vê claramente aqui, que agora o diabo, já que não conseguiu, né, romper, né, não conseguiu estragar a identidade de Jesus como Filho de Deus, que é a missão de Jesus, veio junto com a identidade, agora o diabo quer que Jesus se prostre diante dele. Então o diabo mostra as riquezas, tudo, né? O que Jesus teria mais tarde morrendo na cruz. Jesus venceu a morte, conquistou reinos. O diabo sempre quer antecipar as coisas, né? Isso é tentação. E disse assim, para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, um filho de Deus e uma criatura, um homem normal, a diferença também é essa. Um filho de Deus jamais se prostra diante do diabo. Se prostra diante do Senhor. Agora, uma criatura que não é filho se prostra diante de imagens, de idolatria, diante de homens e diante do diabo. O que define aqui é tão sério isso. Homens que se prostram diante do diabo não são filhos de Deus. E Jesus então deu uma ordem. Aquilo foi o final, a gota d'água para Jesus. E Jesus ordenou: retira-se Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Novamente, o Senhor define claramente o que é um filho e o que é uma criatura. O Filho de Deus adora somente a Deus. E o filho, né, o que não é filho de Deus, dá culto a qualquer coisa, qualquer ser. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e os serviram. Como é tremendo. Então, um filho de Deus, ele não se prostra diante do diabo. Um filho de Deus, ele não adora se não for a Deus. Um filho de Deus, ele não dá culto, não presta culto se não for a Deus. Isso define um filho de Deus de um filho das trevas. Que Deus nos abençoe.